Muito bem, esta é a Rádio Discípulos, a emissora da Alma via Internet. Estamos falando ao vivo da cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul, dando início a mais um programa do nosso Estudando o Evangelho. Esse estudo é baseado na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos dando continuidade no item 5 do capítulo 14 do Evangelho. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Temos aqui a presença dos nossos irmãos de bancada virtual, né? Os nossos irmãos que estão cada um em seus lares. Seja bem-vindo, meu irmão Eclair Costa. Boa noite. Boa noite. Tá um clima gostoso, um clima de verão, e com o Evangelho melhor ainda. Então é uma alegria nos reunirmos mais uma vez para esse estudo aí, onde a gente cresce em conhecimento e em amor quando a gente pratica. Obrigado e muito boa noite a todos. Bons estudos para todos nós. Muito bem, também temos a presença do nosso irmão Edson Varzak. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Inicialmente, queremos saudar as honoráveis damas que estão nos acompanhando na noite de hoje e os distintos e novos cavalheiros, no momento que nós estamos iniciando o estudo da doutrina espírita na noite de hoje, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos aprender e muitos colocar em prática. Muito obrigado a todos, que assim seja. Temos a presença do nosso irmão Nivaldo Rosa. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de participar. Um grande abraço aos colegas de bancada e que tenhamos uma ótima noite de estudos. Boa noite. Também temos a presença da nossa irmã Elisabeth Costa. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, irmãos da bancada. É um prazer estar novamente reunidos com esse intuito do estudo do Evangelho, né? Boa noite a todos os nossos ouvintes, que o nosso Evangelho possa ser muito produtivo na noite de hoje. O tema que haveremos de abordar é de extrema importância, né? Que possamos refletir sobre esse tema, buscando aclarear mais ainda a nossa mente, né? Sobre um assunto de tanta relevância. Boa noite para todos e um bom estudo para todos nós. Obrigada. Muito boa noite. Sim, seja. Esse boa noite é quase uma prece, né? Também temos a presença da nossa irmã Becilda Souza. Seja bem-vinda, Cita. Boa noite. Boa noite, meus queridos, que estão aí nessa sala virtual, cada um na sua casa, maravilhosos aí, que todos estejam bem, e que todos aqueles que estão aqui estudando conosco também possam receber essas vibrações amorosas e se encantar com essa obra que é o nosso roteiro de vida, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão. Muito bem. Sempre muita paz e muita luz nos nossos corações, né? Eu quero solicitar ao meu irmão Eclair Costa para proferir a prece de abertura dos nossos estudos. Então, vamos cerrar os olhos da carne, né? Para a gente buscar a figura do Mestre amado, Jesus, nosso guia, o homem-amor, essa estrela maior, que tem por missão nos fazer avançar. Aqui estamos, Mestre, pensando na tua figura, o teu amor imenso, que cobre a humanidade terrena. Queremos estudar, Mestre. Tu nos deu o Evangelho e nos deu muito mais ainda o Consolador. Nos deu Kardec, que organizou toda a lei, nos trazendo essas máximas que nos libertam. Isso nos ajuda a avançar. Uma vez esclarecidos, fica mais fácil avançar. Fora da verdade, a gente não consegue avançar. Então, fora da caridade, também não. Então, é na caridade mesmo. Aceitando as pessoas, os irmãos, como eles estão, na prática, na vivência. Para isso, vamos estudar esta noite. Que estas entidades do bem, do amor, possam espalhar todo esse conhecimento a todos que queiram sintonizar conosco,
para que essas bênçãos, esses bálsamos, cheguem às suas consciências, seus lares, seus amigos, familiares e na humanidade em geral. Paz a todos. Obrigado, Pai, Jesus, benfeitores espirituais. Que assim seja. Todos apresentados, prece feita de abertura. Então vamos solicitar. Como a gente não hoje teve alguns contratempos, até atrasou um pouquinho, nós não chegamos a nos entender quem iria ler, mas aí o seu Nivaldo vai ler. Vamos lá, então. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso está no capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. E tem 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dela, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse: minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 e 31 a 35, além de São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se, e com razão, ver nesta circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com os seus parentes e, de alguma sorte, renegar a sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta, a seus olhos, era bizarra, e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até um certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam, mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente: quem
quem não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém podia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como o fez João Batista. A solicitude maternal era, nela, o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, começamos a partir daí, então. Quem deseja comentar? Eu gostaria de contribuir. É muito simples, aqui o final já diz, né? Que o parentesco real não é o consanguíneo, né? Sim o espiritual. Então eu faço uma analogia, uma comparação bem simples. Imagina hoje, né? A gente espírita, a gente vem aí muitos anos estudando, né? Pesquisando, falando sobre o Evangelho, mas tem certas questões do próprio Evangelho segundo o Espiritismo que a gente vai estudar ele novamente, já estudou certo capítulo e certo item, e lá pelas tantas a gente lê de novo, estuda de novo, e se dá conta que parece que a gente nunca estudou aquilo ali. Porque tu consegue cada vez mais que tu avança, e que tu estuda, e que tu amadurece, e que os anos vão passando, tu vai ganhando mais experiência, né? E aí parece que tu nunca leu aquele item, porque tu consegue tirar mais da letra. Uma pessoa que eu admiro muito, que faz muito bem isso, é o nosso irmão Haroldo Dutra, né? Ele consegue sacar, espremer a letra, sabe? Aquela coisa assim, espreme a letra. E nos dá assim, ó, de bandeja, né? Então, para nós, eu vejo assim, para nós, já é um pouco difícil, né? Ter esse entendimento todo, a gente já é espírita, né? E principalmente praticar isso, vivenciar isso, esses ensinamentos, né? Porque a gente sabe que a gente tem que derrubar muito o arquivo mental das vidas pregressas, do materialismo, até mesmo o paganismo, né, que a gente viveu em outras encarnações. Então, há muita luta dessa renovação, de eu vencer o homem velho, né? Essa criatura que habita em mim, que o inconsciente empurra para o consciente tudo aquilo que eu já sou, e é mais fácil repetir isso, né? É mais fácil vivenciar aquilo que eu já experienciei do que tudo esse conhecimento novo para nós. Né? Quantos anos tem o Livro dos Espíritos? 166, 67, tem que fazer a conta direito. Mas eu sou uma criatura milenar, todos nós somos. Então existe muito a ser derrubado. Então a gente faz toda essa comparação para dizer assim, ó, imagina os irmãos carnais de Jesus, né? Que ele veio trazer esse evangelho, né? Ele trouxe esse Novo Testamento, e a época que ele trouxe, o homem não conseguia nem se manter conduzindo, vivenciando o Velho Testamento. Então, eu acho assim que a evolução, sabe, ela não dá saltos, né? Ela não atropela. Então é bem provável, né, que eles não
não entenderam Jesus. Né? Não havia como eles entenderem Jesus. Então, como diz ali, Jesus se aproveitava de todas as ocasiões, ele aproveitou o momento para trazer esse ensinamento, né? Sobre esses verdadeiros laços espirituais, que são os reais, que perduram para a eternidade. E os laços materiais ficam ali, né? Envoltos em quireras, em disputas, em contendas materiais. Então, tão longe da realidade que Jesus trouxe na época. Mas Jesus ama, sabe que eles iam avançar e aproveitou a oportunidade para nos trazer esses ensinamentos, né? Que é os laços espirituais que têm valor. Essa é a minha contribuição. Você me desculpe que às vezes eu esqueço de ligar o microfone também. Eu passei a palavra para a Lecilda. Consegui ligar. Lecilda Souza. Bom, a gente, como o Eclair falou ali, sabe, a gente meio que já costuma ler o Evangelho e ter já aquela, ou muitas vezes já condicionado já a ter aquela resposta, ou muitas vezes a gente acha algumas coisas que nos chamam a atenção. Aí eu confesso, assim, que eu não estudei, assim, que hoje eu tive um dia meio conturbado, assim. Mas, de repente, alguém aqui do nosso grupo, ou que está assistindo conosco, pode nos dizer por que a família de Jesus estava dizendo que ele tinha perdido o espírito, né? Então, aqui é uma questão que eu quero trazer. Outra questão é quanto ali que quando Kardec nos diz que a Maria, no caso, né, a mãe dele, não seguiu o caminho dele, né? Talvez nessa época, mas depois a gente sabe, né, que ali Irmão X, né, através de Chico Xavier, vem trazer depois a história de Maria, né, depois que Jesus desencarnou, que ela, né, ela foi ali trabalhar junto com João Batista, né, e tratar ali os doentes, né, aqueles que apareciam no caminho ali, depois até conta uma história bem bonita, né, de quando bate alguém na porta, depois que ela estava bem velha, e ali ela atende aquele homem, né, e aos poucos ela vai reconhecendo e vendo que se tratava de Jesus. Então aqui eu trago esse questionamento também, né, a respeito disso aí. Né, dessas questões, assim, que depois a gente vai sabendo com as obras complementares também, né. Então, esse capítulo aqui, Kardec, claro, ele traz, né, que essas palavras parecem estranhas para Jesus, né, que quando a gente lê, parece assim, que o Jesus estava aprontando, né, ele tinha meio que saído, assim, vamos dizer, com os amigos, né, abandonou a família. E aí, quando chega ali a mãe, né, e os irmãos procurando ele, né, assim, elas, com aquele ar de preocupado, querendo saber notícias dele, e ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E isso nos causa uma impressão, assim, estranha realmente, né, da figura que a gente conhece, Jesus, né. Então, eu acho, assim, que claro que depois a explicação ali, né, que a gente traz ali dizendo, né, que todos somos irmãos, né, é aquilo que a gente aceita, mas eu só trago esses questionamentos para a gente também pensar, não simplesmente ler e né, e desconsiderar essas informações também, sabe, eu acho que a gente também tem que pensar nessas questões aí e refletir também sobre elas, né, não simplesmente ler ali e se contentar com aquela explicação ali, sabendo que tem mais coisas que pelo menos a gente tem que questionar, né, e aí, como o que o Eclair diz, né, o Haroldo, ele papira, né, ele traz, assim, ele vai lá no Antigo Testamento, ele vai lá na origem, na fonte, né, ele pega outras obras, né, que é ali, Fonte Viva e uma série de outras mensagens do Emmanuel para poder construir a ideia que ele vai passar para nós, né? E aí eu só trouxe essas coisas para ver aí o que vocês acham, se tem mais alguma informação, né, para a gente poder
avançar um pouquinho, né, nesse estudo aí, nesse tema. Vejo que nem os irmãos dele acompanhavam, né? E Jesus aproveitou a ocasião para demonstrar a verdadeira família é a família afetiva, a família espiritual, não é a família biológica, né? E serve para um exemplo para todos nós, aquela vivência dele. Foi uma atividade bem forte, mas para chamar a atenção que nós deveremos desenvolver as qualificações, amar, ajudar, a prática da gratidão. E às vezes a gente encontra amigos que parecem que são irmãos, de tão amigos que são de pais diferentes, mas são amigos, são verdadeiros irmãos. Por isso que todos nós os chamamos de irmãos. Daí, irmãos. Muito bem. Eu concordo sim com tudo o que foi colocado ali, mas eu quero passar a palavra para a Elizabeth, que ela sempre com aquela lucidez dela ali, né, discernir. Então, ela passar a palavra para ela comentar um pouquinho ali, ver se ela consegue ajudar nos questionamentos da Cida aí, né. Abre seu microfone, Beth. Muito bem. Então, eu vou falar o seguinte, enquanto a Beth tentar abrir o microfone nela, que ela não está conseguindo, pedir para o meu irmão Nivaldo Rosa fazer o seu comentário. Eu sei que ele sempre vai ter alguma contribuição, eu estava deixando ele para o último, né? Mas vamos pulando, então. Então, acho que indo no questionamento da Cida primeiro, antes de ler aqui a contribuição do Emmanuel, eu acho que o próprio texto, né, já identifica bem, né, uma das questões que é a falta de credulidade, né, dos irmãos de Jesus, e tendo em vista isso, por isso disseram, né, que se ele havia perdido o espírito dele, né. Então acho que isso certamente é por esta falta de credibilidade e de credulidade, né, desses irmãos, né, e tendo achado dessa forma, na cabeça deles, Jesus havia perdido o seu espírito, não podia estar em sã consciência, né? Eu trouxe aqui um texto do Emmanuel, que se intitula Familiares. Ele está em São Marcos, né? Capítulo 3, versículo 35. Aí diz assim: parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras de dinheiro ou do tempo. Aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido, que raramente conseguiremos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós, que de vez em vez desembolsamos, sorrindo, pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade.
Anseias por encargos sublimes? Queres a convivência das entidades superiores? Sonhas com a posse de dons luminescentes? Suspiras pela ascensão espiritual? Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de ações que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, noutro, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Anda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam, nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior. Eu achei de uma clareza de ideias esse texto fora do comum, assim, né? Porque o texto realmente, né, do Evangelho já fala, né, quem são os teus irmãos, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, né? E aí aqui o texto fala em que é tão fácil no aplauso dos outros, né, ajudar, né, e fazer, aí em casa tu acaba te constrangindo, porque ali tu tem que prestar constante ajuda, constante apoio, e não só uma vez, que nem disse ali no texto, né? Uma pessoa que está precisando na rua, que eu nunca mais vou ver, é muito fácil, né, eu ajudar. E em casa, o meu filho, a minha mãe, o meu irmão, que precisa de mim todos os dias, todo momento, que precisa de nós, né? Estou falando e falo em nós todos. É tão difícil, às vezes, a gente poder se abrir, poder enxergar, né, que no nosso seio familiar existe alguém que precisa muito do nosso apoio, né, espiritual, moral, e aí é que entra, né, esse texto que diz o Evangelho, né, quem são meus irmãos? Ou seja, eles são meus irmãos, apesar de ser meu filho consanguíneo, é meu irmão espiritual, e eu devo sim prestar caridade, prestar solicitude a quem também precisa muito de mim, mesmo estando debaixo do mesmo teto. Achei muito espetacular esse texto, lindo demais. Nessa passagem, é bem claro ali que Jesus ele não estava desmerecendo o papel da mãe e nem o papel dos irmãos. Ele estava, sim, tentando deixar claro, porque Jesus era uma criatura abençoada, uma criatura de Deus, né? Então, ele sempre usava todos os momentos para passar ensinamentos. E o que ele quis dizer? Ele quis dizer que, na realidade, todos que estavam ali ao seu redor eram seus irmãos, suas mães e suas irmãs. Né? Por quê? Porque estavam junto com ele, ou entendiam menos, mas estavam junto com ele, buscando aprender os ensinamentos de Deus, que é o que ele foi incumbido de nos trazer, né, para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Mas eu, antes de passar a palavra para a Beth, eu quero ler aqui uma reflexão aqui da nossa irmã Aldenora Sabino, lá de Pernambuco, e ela fala assim: a reflexão dessa passagem onde Jesus falou quem é minha mãe e quem são meus irmãos,
Jesus não desprezou os familiares. O amor de Jesus é tão sublime pela lei do Pai que ele, no momento de sua pregação das leis de Deus, ele cumpriu fielmente a sua responsabilidade. No capítulo 1 do Evangelho, Jesus falou: eu não vim destruir a lei, e sim cumpri-la. Logo foi o que Jesus demonstrou naquele momento. Ele estava cumprindo as leis do Pai. Muito bem, meus irmãos, eu quero passar a palavra para a nossa irmã Elizabeth. Agora sim, Beth, você vai conseguir falar. Vamos lá, então. Refletindo sobre esse tema, né, muito importante, eu vejo assim, para começar, nós temos que partir do princípio, analisar quem é Jesus, né? Jesus Cristo. Sabemos que Cristo é um nível espiritual de uma superioridade muito além daquele nível ao qual Jesus estava reencarnado, né? Então, já por aí, nota-se que deveria de haver uma disparidade muito grande em termos de pensamentos, né, ou de atitudes dele perante a família consanguínea dele. Ele foi um espírito de um nível muito superior, que encarnou no nosso planeta Terra, através de uma família comum, vamos dizer assim, né, e veio trazer uma missão de amor, totalmente diferente daquilo que era vivenciado na época. Então, normal que aqueles espíritos que conviviam com ele, ligados pelos laços da consanguinidade, não entendessem a sua missão. Mas nem por isso fez com que Jesus não os amasse. Simplesmente ele não poderia esperar, em contrapartida, o mesmo sentimento de amor, de solidariedade, vamos dizer assim, ou até de compartilhar a caminhada com ele, de espíritos bastante rudimentar, muito aquém da evolução de Jesus, para que pudessem entender a sua missão. Mostrando dessa forma que nem sempre reencarnamos, né, dentro daquela família que partilhamos o mesmo nível espiritual, exemplificando dessa forma a diferença entre os laços da consanguinidade e os laços espirituais. Então, aquele vínculo afetivo que havia entre ele e seus irmãos não era aquele vínculo afetivo que existe entre os espíritos ligados pelos vínculos espirituais, da família espiritual, mas simplesmente da consanguinidade. Mas isso não fez menor o sentimento dele de compreensão para com seus irmãos. Agora, os irmãos não entendiam a sua missão. Tanto é que, imagina sair de casa, né, abandonar pai e mãe, que nem ele fez, né, e seguir uma missão que era muito superior àquela missão de filho ou de irmãos que ele tinha naquela presente jornada. Então, diante disso, normal que os irmãos deles achassem que realmente ele havia perdido o espírito, como se diz, a noção do certo e do errado, né? Ele não foi compreendido pelos seus irmãos. Tanto é que é bem claro que entre todos os seguidores, né, não houve nenhum apóstolo entre os irmãos consanguíneos, né? E já, no entanto, Maria não. Maria, ao longo da caminhada, foi entendendo a missão dele, né? Se solidarizou com ele, esteve presente com ele em alguns momentos, só naquele nível também não tão grande quanto se fosse um espírito do mesmo nível dele. Esse é o meu entendimento sobre a questão de haver perdido o espírito. E exemplifica de uma maneira muito sábia, né, a diferença entre os laços da consanguinidade e os laços espirituais. Para que nós pudéssemos hoje ter esse entendimento e podermos, dessa forma, entender as desigualdades que existem dentro das famílias, né? Porque, que nem o Paulo, acho que já comentou aí, há espíritos pessoas que nós conhecemos, que não temos nenhum vínculo de consanguinidade, e temos um entrosamento, uma afinidade muito grande. E ao passo que outras, ao contrário. É a nossa família consanguínea, mas não nos sentimos tão à vontade com eles. Então, acho que é muito clara essa lição, né? E muito sublime, porque nos traz esse exemplo, né? Já perante essa passagem do Evangelho, nos mostrando, né, a grande diferença que existe e nos explicando de uma forma bem clara, né, o porquê dos vínculos de afetividade ou até de antagonismo dentro da mesma família. Muito bem. A Paty Fontoura colocou aqui: temos tendência a romantizar o Evangelho. Queremos palavras que se encaixem perfeitamente na nossa situação, na nossa vida. Jesus viveu numa época específica onde as pessoas não estavam preparadas para ouvir a palavra objetiva. Ele falava simbolicamente, e isso confunde as pessoas até hoje.
como, por exemplo, quando ele diz odiar os pais, no capítulo 23. Causa estranheza. Então, dizer que Jesus tinha perdido a alma, que Maria não o seguia, é mais uma interpretação apegada, romântica e equivocada. Maria estava em perfeita sintonia com a missão de Cristo, que era salvar a todos os seus irmãos, ou seja, todos eram seus irmãos. A gente vem fechar com o que a Beth estava falando, né? Então, a gente vê assim, Maria, que Maria é pouco citada no Evangelho, certo? Eu não sei se vocês todos concordam, né? No Evangelho de Jesus é pouco citada. Mas Maria sempre acompanhou Jesus. Inclusive no Sermão da Montanha, quando ele proferiu o Sermão da Montanha, que foi horas de ele falando, né, sobre as aflições, a causa das aflições, as bem-aventuranças, aquilo tudo, ela o assistia falar escondida, né? Então, para que ele não visse ela, para que ela não viesse a interferir na sua palavra, que ela queria ouvi-la assim, de uma forma bem natural, né? Dele de uma forma natural. Mas ela sempre o acompanhou. A gente sabe disso. E como diz a nossa irmã aqui, ó, nós queremos muitas vezes, eu não quero criticar religiões nenhuma, mas tem muitas religiões que são vendedores de ilusões, que vendem algumas ilusões assim que ficam usando muito o passado antes de Jesus Cristo, né? Mas nós temos que nos apegar ao Evangelho, porque Jesus ele não veio destruir a lei, ele veio fazer com que ela se cumprisse, né? Mas muitas leis ele ratificou, ele colocou em parâmetros diferentes, né? Por exemplo, olho por olho, dente por dente, ele pregou o amor, ele pregou a caridade, ele pregou muitas coisas que nós hoje temos que seguir esse caminho. Esse é o caminho que temos que seguir. Não é, meus irmãos? Eu não sei se eu gostaria de trazer mais uma contribuiçãozinha rápida, bem rápida, prometo. Primeiro, que está no Evangelho aqui, está dentro do Novo Testamento, busquei aqui na minha estantezinha aqui atrás, e no capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim, corroborando com o que a Cida, eu acho, falou um pouquinho atrás, né? Daqui foi para a casa de Pedro, onde ocorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar alimento. Quando os seus parentes ouviram isso, foram para o prender, porque diziam, ele está louco. Então, contribui exatamente com o que a gente havia falado, que, na verdade, era a incredulidade, né, dos irmãos deles. Né? A segunda contribuição que eu queria trazer em relação a isso é que, em nenhum momento, Jesus renegou a sua mãe, renegou seus irmãos. Aos olhos, né, de quem lá estava, através de suas parábolas, né, ele tinha que ser, em várias parábolas dele, ele foi ríspido, né, em relação a isso, em relação a vários assuntos, né, tendo que ser ríspido para que os seus discípulos e para que seus seguidores o entendessem de uma melhor maneira. Né. Na verdade, o que ele fez foi colocar seus irmãos e sua mãe ao mesmo nível, à mesma altura de qualquer pessoa que junto deles estivesse reunida. Né? E para que ninguém se sentisse privilegiado, nem mesmo sua mãe, nem mesmo seus irmãos. Também quero falar que nenhuma religião, acho que tem em sua essência essa, sei lá, a vontade ou o despautério, né, de contribuir, né, negativamente para os seus fiéis. Porque acho que as religiões todas são, a
a critério de bom grado, mas às vezes as pessoas as fazem, né, de uma maneira distorcida, só para complementar. Certo? Pegando o gancho do que tu fala, Anivaldo, eu vejo a questão que nem tu falaste ali, né? Em nenhum momento Jesus renegou os seus irmãos. E claro que não, isso fica muito claro, né? Eles não entendiam a missão de Jesus, mas Jesus entendia o porquê que ele estava ali e entendia seus irmãos, né? Porque sabia que eram espíritos de um nível diferente dele, que não haveria como, se diz assim, ó, a velha história, um adágio popular que diz assim, dar pérolas aos porcos, né? Então, entre os seus irmãos consanguíneos, não havia espírito com aquele nível, com aquela condição de humildade, de brandura que ele encontrou nos demais seguidores dele, nos discípulos, né? Então, a gente vê que realmente ele estava ali, como se diz assim, um estranho no ninho, vamos dizer, né? Mas isso não fez com que ele negligenciasse a nenhum deles, né? E, no entanto, também não houve concessões. São privilegiados porque são meus irmãos, aqui é a minha família, aquele apego que nos descaracteriza bem aquilo que ele nos fala, né? A necessidade de olharmos a todos como verdadeiros irmãos. Meu irmão Eclaíra Costa. Bom, eu acho que está bem elucidado, né? Mas não custa dizer, né, reforçando todo esse debate, porque é muito simples, né, pessoal? É muito direto. Então a gente entende que aqueles que estavam ali com Jesus, estavam compartilhando, estavam buscando essa luz, né? Buscando essa sintonia com Jesus. No caso, laços espirituais. Já estavam buscando isso. Embora é muito, como que se diz, superficialmente, muito lento, muito pouco conhecimento, mas por muito sofrer, eles já estavam, né? A gente sabe que o sofrimento, ele frouxa os laços materiais. E a gente busca o alívio. E Jesus trazia o alívio, trazia a cura, trazia a palavra que comovia, trazia a máxima que liberta, tá? Que é o amor. Então, ele aproveitou essa ocasião. É lógico, aqueles que não se aproximavam de Jesus ainda não sofriam tanto e tinham suas vidas, tá? Tinha suas vivências materiais, seus interesses materiais. Tá? Então, é simples, é direto. Ele aproveitou aquele instante e disse, ó, esses aqui, ó, que estão comigo, estão aqui, esses são meus irmãos. Tá? Esse é a minha mãe, a oportunidade que ele pegou ali, porque ele sabia que isso ia ficar para a eternidade. Ele é luz, ele sabe o que ele está fazendo. Então, aqueles que estão lá fora, né, ainda haveriam de chegar a esse conhecimento, tá? Precisariam de mais experiência, tá? Para chegar a se aproximar, precisariam da professora Dora, no caso. E o povo que se aproximava dele, a gente sabe, né? O povo desgarrado, sofrido, abandonado, esquecido. Então, repito, frouxam-se os laços materiais. E aí, esses estavam já na sintonia. Laços espirituais. É bem simples, bem direto. Então a gente fica debatendo para chegar só nesse entendimento. Mas é bom esse debate. Né? Atrai, elucida mais, cada cabeça, cada mente, cada consciência traz uma contribuição. Eu trago essa contribuição dizendo assim, justamente isso. Os que estavam próximos já buscavam os laços. Essa é a minha contribuição. Jesus disse que ele veio para ajudar, não ser ajudado, né? Ele veio para informar, não ser informado. Era o governador espiritual da Terra, então tudo que ele trazia de informação era para o progresso da Terra. Não era para... Nós até às vezes discutimos, mas no bom sentido, através das nossas reflexões, né? Essa era a grande meta dele, né? A grande proposta dele. Trazer o ensinamento, mas de uma forma que chamasse a atenção de todo mundo. Se não foi possível levar o ensinamento correto na época, ficou para mais tarde, porque a função do Espiritismo é essa, a nossa função é essa, de interpretar e levar para adiante aquelas palavras deles. Lecilda Souza.
Jesus é uma figura histórica, né, além de tudo, né, que eu acho que é o homem que mais teve biografia, né, que mais falaram da vida dele. E ele fez, e tanto é que há 2000 anos ainda se fala e também ainda não se compreende ainda, né, e cada um tem uma interpretação de Jesus, né, e muitos ainda também não aceitam Jesus, né. Muitos ainda estão esperando o verdadeiro Messias ainda vir, né? Então, mas para nós espíritas, é claro, é evidente, assim, né, de que ele é o sol das nossas vidas, é o nosso guia, o modelo que nós devemos seguir, né? E ele realmente, ele provocava, Jesus fazia isso, né? Já para provocar mesmo, assim, já para as pessoas pensarem, para mexer, porque mesmo ali naquela época, estando esperando um Messias, cada um tinha um entendimento de como ele deveria ser, como que ele deveria agir, como ele deveria falar. E aí ele foi ali mostrando pouco a pouco, né, realmente o que é a verdade, né, e que ele era a verdade, né, a ser seguido. Era isso. Mas eu sempre trago, assim, eu gosto, né, porque ainda mais quando eu vejo, assim, que é um capítulo que é pequeno, assim, eu gosto de dar uma provocadinha também, como o Eclair diz, a gente sabe, a gente poderia já no início ali já encerrar o estudo, né, mas eu acho que a gente tem que trazer também para mostrar que estudar é isso, é a gente questionar, é a gente trazer a discussão, né, mesmo que a gente já saiba a resposta, mas é importante a gente ir trazendo outros pensamentos, assim, para poder crescer, né, no estudo mesmo. Isso, Cida, eu concordo contigo, porque o estudo já se chama estudo por isso mesmo, né? Que a gente tem que ter troca de ideias, e às vezes as ideias podem não fechar, né? Então a gente tem que juntar muitas vezes um interesse comum, um diálogo, né? Para podermos chegar a um determinador comum. A Albianora Sabino, lá do Centro de Espírita 9 de outubro, no Sino, está convidando os irmãos a participarem da live do nosso irmão daqui de Guaíba, Walter Azambuja, que ocorrerá neste domingo, dia 30 de 8, às 16 horas, no Instagram, Centro Espírita 9 de outubro. É c.e.9 outubro. Muito bem, meus irmãos. Nós, minhas irmãs, ainda temos algum tempinho. Beth, tu gostaria de colocar mais alguma coisa, porque no último programa tu não pôde participar, então eu estou te aproveitando hoje. Não, o que eu vejo assim, seguindo o que a Cida comentava, né, é muito importante quando se abre esse leque através de um questionamento, porque são vertentes diferentes, né, que nos levam a um fecho único, que é uma conclusão óbvia, como se diz, né? Sabemos da grandeza de Jesus Cristo, né? Do tamanho da sua missão, na época em que ele veio, que ele esteve conosco, né? Era normal que não fosse compreendido. Eram poucos os doutores da lei, que, embora conhecendo a lei, conseguiam entender a grandeza da sua missão. E muitos daqueles que entendiam não poderiam estar de acordo com ela, porque vinha de encontro a tudo aquilo que até então era vivenciado, né? Falava-se de uma lei de olho por olho, dente por dente, e Jesus trazia uma missão de amor, né? Falava-se do nível de superioridade, e Jesus trazia a igualdade. Então, normal que, para aqueles que não o conheciam e que não entendiam a grandeza da sua missão, ele fosse considerado um visionário, né? Alguém que houvesse realmente perdido o espírito. Não poderia ter esse outro entendimento. Se hoje, passado 2000 anos, nós ainda estamos aqui, tentando entender a grandeza da sua missão, oxalá, né, voltando atrás, quanto ainda temos que andar, né, quanto ainda temos que debater para tentar ter esse entendimento, e pós o entendimento que tenhamos a vivência, né, porque só a sabedoria não nos basta, precisamos ter a vivência desse evangelho, que esse postulado de amor trazido por Jesus, e sempre presente em nossas vidas, né? Muito bem, muito bem. Nós queremos pedir aos irmãos, assim, ó, tem mais alguém que queira colocar mais alguma coisa a respeito desse assunto, para que na próxima semana nós podemos estudar o item 8,
a parentela corporal e a parentela espiritual. Quem mais gostaria de colocar alguma coisa? Pelo simples fato da grandiosidade de Jesus, tudo que ele falava para o nosso aprendizado. Um grande filósofo, quando fala alguma coisa que nós não entendemos, vamos estudar então para poder entender, né? E essa passagem é uma passagem difícil, foi difícil. E é difícil até hoje. Mas não é impossível de entender que ele procura mostrar ali que os verdadeiros parentes são os parentes espirituais. Porque ele teve um exemplo na família de uns que não o seguiram, né? Chamava até de pessoa com problemas mentais, sei lá, mas ele estava sendo guia da humanidade, como até o guia, sempre será o guia da humanidade. Eu vejo assim, à medida que nós temos esse esclarecimento, essa consciência, né, quão mais responsável nós nos tornamos perante a nossa família consanguínea, né? Tendo certeza de que, embora sejamos ligados pelos laços da consanguinidade, e que isso nem sempre é uma garantia de um bom convívio, faz com que mais do que nunca nós possamos refletir sobre o nosso papel na presente encarnação, tendo a certeza que se nós estamos ligados pelos laços da consanguinidade com tais os quais pessoas, não há equívoco. Com certeza nós temos a necessidade... Cada um está na família certa. Desse aprendizado, exatamente, né? E sabendo que teremos muitas outras oportunidades de, quem sabe, reencarnar com aqueles que são espíritos afins, com os quais realmente vamos constituir aquele lar, aquele ambiente tão amorável ou tão feliz que todos nós almejamos. Mas para que consigamos atingir este fim, precisamos percorrer essa estrada de compreensão, de paciência, de amor dentro do nosso lar consanguíneo. Entendimento. É que, na realidade, nós ainda hoje temos dificuldade, como já falou a nossa irmã Elizabeth, para entender certas coisas que Jesus trouxe para nós, né? Ou talvez não só entender, mas colocar em prática muita coisa, né? Que Jesus deixou para nós aqui como ensinamento. Mas uma coisa é muito simples. Não vamos longe, como concluiu o nosso irmão Eclair. Nós muitas vezes ainda precisamos de 1 hora de estudo para entrar que o entendimento é uma frase, né, com objetividade. E muitas vezes nós não buscamos essa objetividade. Nós achamos que quando nós conhecemos um pouquinho da parte religiosa, nós somos superiores, ou nós somos melhores, ou nós ainda nos achamos que estamos ali para que nós possamos mostrar o quanto nós sabemos. Mas isso não importa. Importa é colocar em prática o que nós sabemos e o que nós aprendemos. Ler do engano, né? Ler do engano. Na verdade, a única coisa que é maior é o nosso comprometimento, se temos mais esclarecimento, né? Sim, quanto mais será mais será cobrado daquele que mais será dado, né? Aquele que mais tem, mais pagará. E nós estamos aqui para isso, para que aprendamos a amar, que aprendamos a sentir pelo irmão o verdadeiro amor de irmão. Como Jesus citou lá, né, que quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? São todos. Agora, nós temos um comprometimento maior dentro da família, e isto, lógico, porque ninguém encarna ou reencarna numa família errada. Ele vai estar dentro de uma família certa, que é para o nosso adiantamento moral, para o nosso crescimento espiritual, né? Então, ali nós estamos todos juntos, ali que é para crescermos juntos, esse é o objetivo. Mas não que os outros que estão à nossa volta deixem de ser nossos irmãos por isso, né?
e tanto faz, qualquer irmão, não é independente de credo, de sentimento, de modo de vida que opte, né? Nós temos que estarmos juntos sempre. Eu quero agradecer ao meu irmão Nivaldo Rosa por estar conosco hoje, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse grandioso programa de estudos, né? E que cada vez mais consigamos, né, nos esclarecer ainda mais, né, com a palavra de Jesus. Noite maravilhosa hoje de estudos, com certeza. Agradeço muito a Deus por poder participar com os irmãos aqui da bancada e com os irmãos que nos assistem mais essa noite de estudos. Boa noite, até quarta que vem. Se Deus quiser, Ele quer com certeza. Quero agradecer também ao nosso irmão Edson Varzak, meu irmão, boa noite, muito obrigado por ter estado com nós nessa live. Lembrando a todos que essa é uma verdadeira live, é um programa feito ao vivo numa teleconferência, né? Não tem cortes, é assim mesmo. Abre o teu microfone, meu irmão Edson. Eu estou sentindo alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre por ter participado do programa e triste que o programa está chegando ao fim. Mas volto a ficar alegre porque daqui uma semana estaremos aqui unidos, estudando o Evangelho, auxiliando outros também a entender o Evangelho. Isso é muito importante. E temos toda saúde de estarmos aqui presentes. Muito bem, que assim seja, que possamos todo mundo estar com saúde. Eu quero agradecer também a presença da nossa irmã Elizabeth. Muito obrigado, Elizabeth, por ter participado conosco. Uma boa noite. Boa noite a Paulo, boa noite a todos os irmãos da bancada, a todos os nossos ouvintes. Eu agradeço muito pela oportunidade, né? E que possamos sair dessa noite de estudo cada vez mais consciente da necessidade que temos de nos manter estudando e sairmos do verbo para a prática. Que esses ensinamentos revistos na noite de hoje, né, sirvam para a nossa reflexão, para que nós possamos pensar, qual é o meu papel? Será que eu estou cumprindo a contento? Se não, ainda há tempo. O Evangelho deve ser um farol nas nossas vidas, né? Então, desta forma, eu agradeço muito e que na próxima semana possamos novamente nos reunir. Uma boa semana a todos e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite. Se Deus quiser, e Ele quer com certeza. Eu quero também agradecer a presença do nosso irmão Eclaíra Costa. Muito obrigado, meu irmão, por estar conosco mais essa noite. Tenha uma boa noite, juntamente com a tua família, a Sônia, a Luísa. Um abraço para ti, meu irmão. Obrigado, irmão Paulo Sampaio. É gratidão, né? É alegria, realmente, aquela da alma. Porque, na verdade, o que nós somos, né? Somos irmãos de laços espirituais, não é isso? Nós estamos envolvidos aqui pelo Evangelho, né? Todos nós que estamos sintonizados agora, nesse momento, espíritos encarnados e desencarnados, amigos da bancada, nós somos verdadeiros irmãos pelos laços espirituais. Isso me alegra muito, porque depois que eu deixar esse corpo, e vocês também, e todos nós, eu vejo que nós vamos nos encontrar no plano espiritual, na pátria dos espíritos, porque nós estamos formando agora, né, nesse momento, nesse estudo, formando esses laços espirituais. Isso não dá uma alegria? Me diz? Dá uma alegria imensa, porque isso aqui vai para a eternidade. Então agora nos falta, como diz a nossa irmã Beth, né, praticar. É isso? Boa noite a todos e vamos na próxima quarta-feira nos reunir nesses laços espirituais, que é o próximo tema, né? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. É com muita alegria que me despeço. Boa noite a todos e obrigado e gratidão ao Pai, a Jesus e a todos. De nada, meu irmão. Também eu quero agradecer a nossa irmã Vanessa Pedro Sampaio, que é a nossa técnica, né? Que está fazendo todo esse trabalho também para que possamos realizar um trabalho com maior qualidade.
E isso é muito importante para nós, a presença dela aqui também. Eu quero agradecer a presença da minha irmã Lecida. Cida, muito obrigado por ter estado conosco, muita paz, muita luz para toda a família, para a família de todos. Eu que agradeço aqui essa sala maravilhosa aí, das pessoas alegres aí, e que contribui tanto aqui para o nosso crescimento, né, inclusive o meu. E é isso, a família é o nosso desafio, a gente vai aprendendo a cada dia e vamos nos emanar, né, vencendo as nossas dificuldades. E nunca se sentiu tanta falta, né, da gente estar próximo, né, tanto dos amigos quanto dos familiares, né, a gente, às vezes, poder ver alguém e não poder abraçar, né, então, são momentos que a gente está refletindo atualmente, né. Muita gente está perdendo seus familiares, né, sem poder nem ao menos dar o último adeus também. Então, assim, que a gente possa realmente se fortalecer, crescer, valorizar, né, a nossa família e toda a humanidade, né, que está aí, porque todos nós somos irmãos. Era isso, e muito obrigada aí por todos que estão conosco. Gratidão mesmo. Então, a irmã Elizabeth, ela que continuou ali, para proferir a prece de encerramento para nós. Pois não, é sempre um prazer. Então, convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos abnegados espíritos benfeitores que nos assistem, a fim de que possamos, um sentimento de profunda gratidão, pedir que possamos, cada dia que passa, estarmos mais cientes da necessidade da nossa mudança interior, do nosso crescimento espiritual, do despertar das nossas consciências, para que possamos realmente olhar a humanidade com os olhos cheios de amor. Olhar o nosso familiar, seja ele aquele vínculo de afetividade ou ainda, quem sabe, de discórdia, mas sentirmos por ele o sentimento de amor. Na certeza de que todos nós estamos nesta jornada terrena com um único e verdadeiro objetivo, que é a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Que os espíritos abnegados aqui presentes na noite de hoje façam-se luz no nosso caminho, para que possamos cada vez mais trilhar na senda do bem. Obrigada, Jesus. Obrigada, queridos irmãos. Obrigada pela presença de todos aqueles que estiveram conosco nesta noite. Que luzes e bênçãos espirituais se derramem sobre todos nós, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Agradeço a todos os irmãos de bancada, agradeço a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Lembrando que o programa ele é transmitido pelo Facebook com vídeo e áudio, e também só por áudio na www.radiodiscípulos.com, que é o site da Rádio Discípulos, né? Agradecendo a todos, agradecendo a Vanessa, mais uma vez, por ela se disponibilizar esse tempo de estar aqui juntamente conosco. Vocês vão notar que a cada semana o programa ele vai indo adquirindo qualidade melhor, né? E esse é o nosso objetivo. E queremos agradecer a todos do mundo espiritual que estiveram juntamente conosco também, né, nos auxiliando nesse trabalho, que foi feito ao vivo, por teleconferência, e lembrando que esse vídeo depois ele ficará lá no YouTube, ficará no Facebook, para as pessoas assistirem posteriormente. Um abraço a todos, muita paz e muita luz, e que todos tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.